por favor. Pega aqui, essa caixa aqui. Pode ser essa caixa aqui mesmo. Quando eu puder começar, só me avisar. Isso, ótimo. Só vamos desligar todos os microfones, né, por causa do YouTube. Vamos esperar entrar lá, que não entrou ainda. Entrando. Olá, boa noite. Boa noite. Quanto tempo, boa noite. Boa noite aos nossos alunos da FAMAT. Tá com cabelo grande. Boa noite aos professores da FAMAT. Boa noite aos nossos convidados, às nossas convidadas da noite, né? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo privilégio de ser gestora do curso de Pedagogia na Faculdade Maria Tereza. E assim, agradecendo a FAMAT pelo carinho e acolhimento de todos que chegam a esse espaço. Gratidão pela equipe de professores do curso de Pedagogia, pela disponibilidade e carinho de trazer tantos palestrantes de ponta e que vão enriquecer a nossa Semana da Pedagogia. Essa semana, iremos estar nos deliciando com mais uma etapa de nossas vidas, que, sem dúvidas, será apenas uma de tantas outras vitórias que estão por vir. Para os nossos alunos da FAMAT, familiares e convidados, agradecemos a presença e, ao longo de toda a semana, terão boas lembranças conosco. Pois é, a vida nos separa, mas as memórias permanecem, os bons momentos que passamos juntos não nos abandonam. É aqui, há alguns anos, nós iremos olhar para trás e pensar que semana de pedagogia maravilhosa que nós passamos no ano de 2021. E será neste momento que os corações irão apertar e as únicas coisas que teremos para nos agarrar serão nossas lembranças e a saudade. Então, curtam toda a Semana da Pedagogia e assim, certa vez, o filósofo Olavo de Carvalho disse: há coisas que são boas por alguns instantes, outras por algum tempo, só algumas são para sempre. E a FAMAT será esse conjunto de momentos que serão eternos em nossas mentes. Eu agradeço com muita gratidão às turmas da 551 e da 552 por terem realizado um trabalho de organização do evento com parceria, um trabalho bonito e de grande entusiasmo. Agora, vamos escutar a fala da nossa vice-diretora-geral da Faculdade Maria Tereza, Daniele Albuquerque, para dar continuidade ao nosso evento com muito carinho e um muito obrigada a todos vocês daqui que estão presentes. Dani, é com você. Eu vou pedir um segundo para o meu filho abaixar a televisão na cozinha, porque ele acha que ele está sozinho em casa. Um segundo. Abaixa. Gente, desculpa, boa noite. A gente trabalhar em casa com esse novo real é isso, né? Quando não é filho pequeno, é filho adulto que chega e já... Todo mundo aí, quem é mãe, sabe bem como é que é. Meu marido está chegando agora e o barulho da moto dele vai fazer um barulho bem alto também. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele mesmo. É ele mesmo. Então, a gente dá uma pausa rapidinho, se não estiver ouvindo. Eu queria dar boa noite a vocês, né? Primeiro, agradecer, né, a Eliane, nossa coordenadora, buzinando para abrir o portão. Incrível. E as professoras, só tá a professora Márcia aí hoje? É porque as outras estão lá no YouTube. A nossa live está sendo aqui pelo Meet e lá pelo YouTube, tá? Então, aqui tem pouquinho, mas lá nós já temos 56 pessoas no YouTube. Ah, legal. Agradecer, né, a professora Márcia, que está aqui com a gente, a Eliane, nossa coordenadora maravilhosa, dedicada, pedagoga extremosa, né, uma pessoa realmente apaixonada pela educação.
quem diria que estaríamos na nossa segunda semana, nosso segundo ano da Semana da Educação, ainda nessa situação, sem poder nos abraçarmos, olho no olho, fazer aquelas brincadeiras legais, né, aquelas atividades na Semana da Pedagogia que a Eliane gosta de fazer, né, era uma farra, uma bagunça, saudade disso tudo, de viver isso tudo, né? A gente não esperava, nós achávamos ano passado que seria aquela, enfim, e esse ano já estaria tudo normal, mas infelizmente não está. Então, eu queria parabenizar aos coordenadores, né, e professores, e dizer que, junto à faculdade, todo o nosso empenho, nosso trabalho, nós conseguimos entrar dentro de um novo normal e fazer as coisas acontecerem, porque não dava para ficar parado, não dava para simplesmente esperar tudo isso passar e dar início à educação, às aulas, né? Nós conseguimos nos encaixar aí dentro de um novo normal, mas com um trabalho muito grande, porque também foi tudo muito pego de surpresa, de uma equipe de coordenadores e professores, né? E os alunos, que também foi assim, desde o começo da pandemia, todo mundo muito assustado, o que vai ser, o que não vai ser, enfim. Os alunos também conseguiram se encaixar, e o que eu tenho até comentado muito isso com a nossa diretora acadêmica, a professora Gabriela, como que os alunos estão comprometidos, né? Porque a gente imaginou que o aluno vai ligar ali o computador, vai sair, enfim, não vai dar muita atenção, não vai dar muito valor a esse novo normal, e achar que está tudo muito bem, eu faço meu trabalho, tenho ali minha nota, e na verdade não foi isso que aconteceu. Eu acredito que sim, alguns até possam se encaixar nesse perfil, mas a maioria está muito comprometida. Porque, gente, é muito complicado você sentar na frente de um computador para ouvir outro falar, a opinião de colegas e tal. Eu, particularmente, não gosto, acho tudo muito chato, né? E ainda mais o curso de pedagogia, que é muito um curso de contato, de troca de experiência de sala de aula. Então, assim, para a Eliane, que é uma coordenadora que adora uma bagunça, uma festa, bola, flores, pipoca, refrigerante, ela está sempre fazendo farra, né? Assim, no bom sentido. O quanto foi difícil para nós, pedagogos, né? Que essa coisa do contato ali, do dia a dia, do olho no olho. Mas, então, eu queria parabenizá-los, né? Não só os professores, os coordenadores, como os alunos. E agradecer por escolher e acreditar na Maria Tereza. Nós não tivemos, eu posso dizer que nós não tivemos problema com alunos no começo da pandemia, porque eles realmente esperaram e acreditaram no nosso trabalho. E está aqui, ó, estamos aqui na nosso segundo ano de Semana da Pedagogia, e dizer que vai ser uma semana enriquecedora, né, porque a gente vai tratar de um educador brasileiro que conheceu a nossa realidade, e está aí até os dias de hoje, que é o Paulo Freire, né, e que a gente possa se deliciar com o legado que ele deixou para a educação brasileira, né? E que ele possa ser lembrado sempre. Eu acho muito bacana ele estar sendo lembrado hoje. E imagina Paulo Freire hoje, nos dias de pandemia, remoto, o que ele estaria dizendo para a gente, né? Então é isso. Desejar uma ótima semana para vocês, agradecer mais uma vez por acreditarem na Maria Tereza, dizer que nós estamos aqui sempre pensando em vocês, né? Porque é o nosso nome, é a nossa marca, e a educação, ela é primordial, né? Ela é a número 1, ela é a base, ela é a única. Não existe a psicologia, não existe a biologia, não existe nada sem a educação, né? Sem professores, para que nos dê base, para que amanhã, né, a professora Márcia, que não é pedagoga, administradora, e está aí, ó, né? Passou por um pedagogo, por um professor, hoje é professora, é educadora, sim, claro, mas eu digo na área da pedagogia, né? A pedagogia que é a base ali, a raiz da educação. Foi a minha primeira faculdade, sou apaixonada, é a menina dos meus olhos, porque é linda. É linda. A faculdade de pedagogia, para mim, eu sempre digo que, né, Eliane, todo evento que a gente tem, eu sempre digo que deveria ser lei. Para ser qualquer coisa nesse país,
a gente teria primeiro que ser pedagogo. Porque a pedagogia, ela é educação em todos os sentidos. E ela te dá base para a vida, né? É só você saber aproveitar isso, tá? Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz. Queria estar mais, né? Que essa semana fosse uma bagunça lá que a gente está acostumada a fazer na faculdade. Mas dizer que eu estou feliz porque a gente está tendo, assim, um comprometimento muito grande por parte dos alunos. E isso é muito bom, porque a gente está aqui do outro lado da telinha, não tem ninguém do outro lado nos assistindo, nos apoiando, nos ouvindo e levando isso a sério, é muito triste. É muito triste mesmo. Né? Tem reclamações de alguns professores que vê que ali tem muitos alunos que não estão comprometidos, não ligam o computador e saem de pé, enfim. Isso é muito triste. E é isso, gente. Que essa semana seja maravilhosa. Se lambuzem de Paulo Freire, leiam, perguntem, questionem, tá? Não aceitem nada. Isso eu aprendi com os meus professores no começo. Não aceitem nada que venha muito fácil, né? Que seja o pensamento do outro. Sempre com muita coerência, mas entendam que vocês também precisam expor, porque é a contribuição de todos que fizeram Paulo Freire, que faz a Eliane, professora, a professora Márcia, eu, vocês. Então, é a experiência de vida. E uma coisa que Paulo Freire sempre bateu o martelo, a experiência de vida de cada um. É isso que nos faz educadores, tá? E pessoas comprometidas, porque a sua realidade é diferente da minha, que é diferente da do outro, mas isso não significa que a gente não possa falar de tudo e conhecer, né, de todas as coisas. E o saber não tem limite, não acaba aqui. Quando vocês se formarem, vocês vão entender que não acaba ali de jeito nenhum, tá bom? Com certeza. Então, assim, contem sempre comigo, a professora Eliane é uma coordenadora muito especial, é uma mulher, assim, muito realmente apaixonada pela educação e está sempre disposta a todas as coisas, a ajudar. E o saber não tem limite, não acaba aqui. Quando vocês se formarem, vocês vão entender que não acaba ali de jeito nenhum. Ai, Daniele, belas palavras. Belas palavras. Muito obrigada pela sua vinda aqui na nossa sala, para contribuir com nós mais um dia de duas palestrantes que nós temos aí na sala também. Nós temos a Marcela Baini e nós temos a Daniele Silva, né, o Pereira da Silva, né, as duas pessoas maravilhosas que vão estar brilhantando aí a nossa noite. Muito obrigada, tá, Dani? Então é isso. E você também é a diretora especial, tá? Beijão. Um beijão, obrigada. Tchau, tchau. E agora eu vou chamar a turma 552 para dar continuidade à nossa abertura aí, porque eles vão apresentar uma super abertura para a gente antes das nossas palestrantes falarem, tá? Um grande beijo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Engraçado, né? Eu sou a Ariane, da 552, e já trabalho na área da pedagogia. A gente fica o tempo todo, pessoal, abre câmera, interage com a gente, e chega na nossa vez, e fica aquela tensão, a gente fica naquele desespero, nervosismo. E a educação tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar? Que bom que o professor não é mais aquele ser que só transmite conhecimento, e agora a gente tem essa troca até nesses momentos de desespero. O aluno tem aquela atenção e passa para a gente também quando a gente está apresentando alguma coisa. Sejam bem-vindos a mais uma Semana da Pedagogia, né? Mais um ano. Estamos aí comemorando 100 anos de Paulo Freire. Que bom, graças a Deus, que o Paulo Freire deixou esse legado para a gente, tanto na vida profissional, né, tanto na vida pessoal, porque ser professor não é só dentro de sala de aula. A gente traz isso para a nossa vida também, nossa vida pessoal. Às vezes um aluno passa, a gente está falando, a gente passando na rua e o aluno encontra, fora que a gente também cuida, às vezes, de um assunto pessoal daquele aluno, enfim. Mais uma Semana da Pedagogia, então sejam muito bem-vindos, tirem muitos proveitos. Queremos também agradecer as palestrantes que estão aqui para transmitir os conhecimentos, né? Agregar na nossa formação, até para quem já é formado também, acredito que esteja vendo, então sejam bem-vindos.
também dando uma ênfase no que a nossa diretora falou, realmente é um tempo muito difícil de continuar no EAD e num curso que é tão de interação, que é a pedagogia. A gente precisa se comunicar, a gente precisa expor o que a gente pensa, e aqui, pelo celular, é totalmente diferente do quanto a gente está na sala de aula. Mas nada mudou, a gente continua na mesma atenção, a gente continua na mesma interação, a gente continua aprendendo, e que bom, né? Que isso continua acontecendo com a nossa turma, com o nosso curso. Agora eu vou pedir para a Isabela, a nossa amiga da turma, colocar o vídeo que a gente preparou, né, para dar início, né, fazer uma abertura para a gente. Isa? Oi, tô aqui. Boa noite, gente. Vamos compartilhar um vídeo, uma musiquinha, né, que foi feita em homenagem a Paulo Freire, sobre a vida e sobre a obra dele. É uma música bem legal. Vou começar a compartilhar aqui. Que ela é de Ana Bela e Edu Maria. A musiquinha mais agitada, para dar uma animada na segunda-feira, nosso início de Semana da Pedagogia. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo, homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperançar por esse chão. Vamos reencantar a nação, esperançar por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, Risca o chão. traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo, homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende,
reaprender por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre. Boa noite, gente. Meu nome é Solange, né? Sou aluna da FAMAT e participando desse grupo maravilhoso, né? Da abertura. Um vídeo maravilhoso, né? Que já faz mais de um ano que foi feito com essa canção, que vem nos representar, né? As pedagogas, né? Que estão nesse momento nos assistindo. Parabéns por nós termos esse mestre maravilhoso que nos deixou esse conhecimento lindo, né? Então, assim, essa é a minha parte, né? E agradeço muito por estar participando e dando essa fala, né? Que em homenagem a este grande homem, muito obrigada. Esqueci de abrir o microfone. Mas também só dando ênfase no que a Solange falou, né? O vídeo, muito obrigada pelos comentários. Realmente é muito lindo o vídeo, muito linda a música, a letra da música, né? O que Paulo Freire representa, o que ele deixa de legado para a nossa profissão, principalmente sobre o sujeito que a gente quer formar, né? Um sujeito crítico. Olha, a Marcela tá mostrando um livro que eu também tenho, Pedagogia da Autonomia, exatamente. Fica até como sugestão, né, para a galera que está assistindo. Então, acho que o vídeo em si já diz tudo, até calma a gente, né, quando a gente está assistindo. Já diz, basicamente, um pouco da educação que Paulo Freire deixa pra gente, o legado que ele deixa pra gente de metodologia. E agora também a gente separou umas frases do Paulo Freire para a gente explicar um pouquinho, não explicar, mas colocar, né, que são frases um pouco importantes, todas são muito importantes, mas que a gente achou que poderia trazer aqui para compartilhar com vocês. A Fernanda e a Thay vão falar um pouquinho agora, passo para elas. Boa noite, primeiramente. Só ia pedir para a Isa apresentar, né, os slidezinhos com as frases. Pode passar, Isa. Ah, tá. Deixa eu começar. Então, a primeira frase diz assim, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Ou seja, né? Nós pedagogos criarmos esse caminho, né? Para que cada aluno, né? Com a sementinha plantada, aquela sementinha que a gente sempre bota no coração ou bota na mente, que ele possa fluir, né, com aquele caminho, seguindo sobre o que a gente fala, sobre o que a gente demonstra, né, sobre ele mesmo se tornar uma pessoa crítica, uma pessoa de que, peraí, o que eu tenho que fazer, né, o que eu aprendi com isso, o que eu posso levar para frente, filtrar, né, basicamente sobre as coisas que é necessário, né, e que você precisa levar para frente sobre a educação. E como a Ariane falou, né, é esse legado que ele deixou, né, sobre a educação, essa coisa assim muito importante de você transferir o seu conhecimento, sabe? Você chegar com garra, com força, e você transferir tudo aquilo que você sabe para pessoas que, assim, tá praticamente começando desde lá do ensino
infantil, né, da pré-escola, é você transferir todo o seu conhecimento, né, basicamente como se você fosse uma referência na vida daquela criança, né. E aí eu passo a fala para a Tawane. Boa noite. Eu vou olhar para o lado porque eu leio pelo celular, respondo pelo notebook, só um minutinho. O educador se eterniza em... Peraí, gente, que para mim não está aparecendo. O educador se eterniza em cada época. E o que eu entendo sobre essa frase, né? Para cada ser que educamos, nós somos únicos, assim como cada deles são únicos para nós também. Bem, da quantidade de aluno que você tenha dentro de sala, cada aluno te marca de uma forma diferente. A vivência e a troca faz com que o professor se eternize para esse aluno. Então, através da vivência, você vai se eternizar para cada aluno de uma forma diferente. Eu não sei das meninas, mas a gente sempre tem um professor que marcou a sua vida de uma forma. Eu lembro até hoje da minha professora infantil, tia Alice, eu não esqueço dela até hoje, porque de alguma ela se eternizou na minha vida com a vivência que nós tivemos. Agora eu vou passar a fala para a nossa amiga Edneuza. Boa noite, pessoal. Boa noite, eu sou a Edneuza, da turma 552. A frase que eu trago hoje para a nossa reflexão é que não há saber maior ou saber menor, há saberes diferentes. Então, você está com uma microfonia. Só um momento, deixa eu ver aqui. Eu venho com 2 aparelhos, tira o som do outro. Saí de um. Melhorou, sim? Sim. Ok. Então, vou falar novamente. Eu sou Edneuza, da 552, e mais uma frase que nós trouxemos nessa noite é que não há saber maior ou saber menor, há saberes diferentes. Mais uma vez, o nosso querido e eternizado Paulo Freire veio com uma frase que até hoje ela se faz presente, totalmente real, né? Pois para mim ela diz que nós temos que valorizar todas as pessoas, todos os saberes, pois todos têm algo a nos ensinar. Né? E nessa troca, nós estamos constantemente em processo de aprendizagem, ou seja, não existe ninguém, até uma criança que nós podemos receber na educação infantil, ela não vem como uma tábua rasa, ela tem algo a nos ensinar também, nós temos a aprender e também muito a ensinar. Na verdade, existe uma troca de conhecimentos, ninguém sabe mais que ninguém, é isso que essa frase diz para mim. E que nós trazemos nessa noite para a reflexão de todos. Galera, nós desejamos uma ótima Semana da Pedagogia para vocês, né? Para nós. Meu cachorro resolveu dar o ar da graça, mas que seja muito proveitosa. Aproveitem. E é isso. Espero que possa agregar um pouquinho a nossa abertura para vocês. Eu passo agora para a Jandiele, do apoio, que vai apresentar a palestrante de hoje. Boa noite a todos. Dando início à nossa semana, né, de pedagogia. Hoje iremos falar sobre gamificação e práticas avaliativas e teremos a presença da Marcela Albani, pós-doutoranda em educação pela UFRGS, e a Daniela Pereira da Silva, historiadora, formada pela PUC. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem a nossa noite. Passo a palavra para a professora Márcia.
Boa noite para a turma, boa noite para todos que estão nos assistindo. Eu queria agradecer a vocês, eu fiquei emocionada aqui com a abertura que vocês fizeram. Eu tenho que admitir que a musiquinha quase me fez chorar aqui, ver as imagens do Paulo Freire e a letra da música me deixaram bem emocionada. Eu quero agradecer a coordenadora Eliane, a Daniele, né, a nossa diretora que fez a abertura aqui para a gente. Só esclarecendo, eu não sou administradora, tenho muito respeito pelos administradores, mas eu dou aula na administração, mas eu não sou administradora. Enfim, é brincadeira, né? Eu quero agradecer enormemente a Marcela, a Daniela, que aceitaram o meu convite para vir aqui participar com a gente. Eu tenho certeza que elas vão contribuir muito aqui para nós, para todas nós e todos nós. Então, meninas, mais uma vez, muito obrigada, e eu tenho certeza que vai ser maravilhosa a participação de vocês duas. Já começou pela foto, né, Eliane? Aquela foto linda e maravilhosa da propaganda. Então, a palavra é com vocês. Boa noite, gente. Boa noite para todas, majoritariamente mulheres, não sei se exclusivamente, mas somos maioria. Que bom, público feminino. Também queria dizer que eu também fiquei emocionada, Márcia. Na verdade, a gente vem de um dia agitado, né, cheio de tarefas e demandas. Eu acho que poder parar para ouvir vocês, o que vocês fizeram e planejaram, foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma forma da gente sintonizar e se conectar com o tema que nos une hoje, que é a educação. E a educação, ela precisa passar por essa escuta sensível. Então, nada melhor do que a gente falar, mas mais do que falar, da gente vivenciar isso aqui juntas. Então, muito obrigada a vocês por esse carinho com que nos receberam. E passo para a Dani, minha amiga, professora, que eu admiro e sempre falo isso. Estamos aí, né, Dani, numa parceria construindo conhecimento, usando um pouco em algum sentido, né, vencendo aí as barreiras das nossas próprias dificuldades no aprendizado, e é isso que a gente vai compartilhar um pouco com vocês. E também queria agradecer especialmente a professora Márcia. Márcia, nos conhecemos já faz um bom tempo, num evento da área de ensino de história, e desde então seguimos em contato, seguimos trocando, seguimos compartilhando textos, vitórias e derrotas, né, Márcia? Então, muito obrigada pelo convite para a gente poder estar aqui hoje com uma audiência, um público tão grande aqui. Aumenta, né, Dani, a nossa responsabilidade de poder efetivamente tentar trazer algo de bom, mas com certeza levar muito mais do que o que a gente vai ofertar aqui hoje. Professora Daniela? Bom, então, boa noite, Marcela. A gente tinha dado boa noite antes, né? Como a gente disse, somos grandes amigas, acho que a foto deu para ver isso também. Mas também somos colegas aí de área acadêmica, já fomos colegas de trabalho, então convivemos em espaços diferentes que proporcionaram a construção dessa relação aí, né? E do tema que a gente vai trazer hoje, assim, acho que é um tema, né, Marca, que a gente debate há muito tempo entre nós, quanto à amizade mesmo, e já foi para espaços acadêmicos em outros eventos, e algo que a gente sempre mobiliza, e tem mobilizado nesses últimos encontros acadêmicos que tivemos virtualmente mesmo, né, ao longo da pandemia, é justamente a questão do sensível. Então, hoje, apesar de não estar no título, de não ser o foco, veio aí mobilizada pela música, pela fala das meninas no início. A educação é justamente isso, né? Eu acho que a educação sensível, ela perde total sentido. Então, estamos aí nessa luta juntas, né? E fico muito feliz pelo público também majoritariamente feminino, fico muito feliz pela presença de uma quantidade grande de pessoas negras no espaço acadêmico, isso é essencial dentro de um espaço brasileiro. E vamos lá, né, Marco? Vai ser massa. Vamos lá, Dani, porque a gente aqui, a gente gosta de falar, mas a gente também gosta que vocês falem, né? A gente preparou aqui uma rápida interação com vocês, fazendo uma pergunta bem simples. Quem estiver no YouTube pode responder pelo chat do YouTube, nós trabalhamos bem com a simultaneidade aqui, estou com as duas telas abertas, e quem estiver aqui no Google Meet também pode ir colocando para a gente. A pergunta é a seguinte: quais são as palavras que vocês remetem à avaliação?
tem uma palavra que vem forte, Dani, na minha cabeça, que é trauma. Eu tenho alguns traumas, todos nós temos traumas, né, daquele 0,1 que você foi atrás do ponto, que você foi lá, não, professor, mas eu desenvolvi isso aqui, eu mereço meio ponto, e a gente queria puxar de vocês para começarmos aí a esquentar o encontro de hoje. Quais são as palavras que vocês remetem à avaliação? Avaliação, será que é só a prova? A avaliação tem a ver com aprendizagem, com conhecimento? Estou pegando as palavras aqui que o pessoal está começando a colocar, Dani. E a gente queria puxar de vocês, pressão, medo, a maioria das palavras aqui num sentido bem negativo, né? E por que a gente tem essa memória traumática aí desse momento avaliativo? Exato, né, Mara? Eu acho que é uma pergunta em dois sentidos. Primeiro, em relação às nossas experiências enquanto estudantes, que eu acho que é o que a maioria da galera está colocando ali, mas em relação à nossa experiência enquanto educador, enquanto professor. Como é que eu defino o meu processo avaliativo, né, Mar? Se eu tivesse que dar um nome para uma prova que eu faço para os meus estudantes, como é que eu definiria? Será que eu estou reproduzindo esse medo em cima deles, ou será que eu estou conseguindo contrariar ele de alguma forma? Eu acho que é nesses dois sentidos, né? Eu enquanto professor e eu enquanto estudante, como que isso vem? Pois é, e aí, Dani, a Grace colocou aqui que depende de qual lado da avaliação a gente vai estar, né? E aí, pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone, a maioria já está com as câmeras abertas aqui, vocês podem abrir e falar aqui, lembrando que não existe certo nem errado, já que a gente está falando de avaliação, né, de proposta aqui de troca via o início que vocês trouxeram aí a partir do diálogo com Paulo Freire, que a gente, nesse próprio momento aqui de formação para todos nós, que a gente vá superando determinadas travas que a gente tem, que é o medo da exposição, que é o medo de errar, ainda mais sabendo que a gente está sendo gravada, todo mundo aqui pensa, meu Deus, vou falar besteira, mas aqui não tem o falar besteira, tem o momento da troca, porque a gente entende que a avaliação, ela é um momento do processo de ensino-aprendizagem. E a avaliação, ela não está restrita ao momento de uma prova, ela pode ser uma atividade e, inclusive, nessa própria atividade, é um instante em que a gente aprende alguma coisa. Porque por mais que a gente leia, que a gente assista às aulas, quando a gente pensa no espaço da escola, né, que a gente tem o livro didático, que a gente tem a diversidade de materiais didáticos, no momento que o aluno está desenvolvendo uma atividade, ele está aprendendo alguma coisa, em diálogo com tudo isso que ele foi, ou ela, né, foi trabalhando aí ao longo do bimestre ou do semestre, aí depende da divisão temporal. Mas a gente queria puxar mais de vocês. Márcia, qual é a sua memória traumática aí nessa discussão de avaliação? Você tem alguma história para contar? A gente que é professora de história adora contar história. Fala aí pro pessoal. Não, eu posso falar de uma memória de avaliação minha, né, de que o professor disse que eu estava colando e eu nunca colei, porque eu sempre tive pânico de colar, e isso é uma coisa que eu não esqueço até hoje. Ele revirou meu material e achou um papel que eu estava estudando dentro de um estojo que não estava nem sendo usado, estava ali parado, e ele cismou que eu estava colando e dividiu minha prova pela metade, né? Mas, assim, é uma memória minha, então eu tenho muita atenção como professora, no momento que eu tenho que aplicar uma avaliação, que seja uma prova, eu tenho muita atenção, porque eu morro de medo de algum aluno estar usando o material sem poder e eu me deparar com aquela situação de novo. Acho que os psicólogos podem explicar isso melhor do que eu, né? Porque para mim foi muito traumático. Então eu sempre fico pensando, gente, eu não quero criar esse trauma em ninguém, mas por outro lado eu também não posso permitir, se não tem consulta, que a pessoa consulte, né? Mas essa é a minha memória. Se você perguntar para as minhas turmas, elas vão dizer para você que eu sou muito criativa e que isso gera muita ansiedade nelas, né, com relação às avaliações, pela minha criatividade nas atividades que eu costumo pedir para elas, né, para as turmas fazerem. Mara, a Luísa colocou, né? A Luísa, uma das primeiras palavras a serem colocadas ali no chat foi aprendizagem, avaliação enquanto momento de aprendizagem. Então, acho que dá para guardar aí essa colocação para a gente pensar um pouquinho mais para frente, porque logo abaixo tem também conhecimento adquirido.
Então, será que a avaliação é só um momento de demonstrar um conhecimento adquirido ou também é um momento de se adquirir conhecimento, né? Acho que são vários debates que a gente vai construindo aqui ao longo da fala, mas que já dá para a gente puxar dos comentários, né, Mar? Sim. E aí, Dani, acho que o que a Márcia trouxe também, você já tinha questionado isso, quando a gente observa essas memórias traumáticas, o quanto, como professoras que somos, a gente acaba reproduzindo isso. Então, se você teve uma experiência lá, e aí eu posso ir para a infância, né? Vocês vão trabalhar com os pequenos, na adolescência, na juventude, mesmo na nossa formação na universidade, que a gente passa por experiências que às vezes não são muito agradáveis nesse sentido, e quando eu me torno professora, eu reproduzo isso. Semana passada, Daniela, a gente estava conversando também com outras colegas que também dão aula, exatamente sobre isso. A gente passa um monte de coisa que a gente discorda, mas aí na hora que eu estou naquela, entre aspas, muitas aspas, naquela posição de poder, eu faço a mesma coisa. Então, por que estamos trazendo esse tema? Para que a gente possa se desconstruir nesse processo. Aliás, desconstrução é uma palavra primordial, né? A gente tem que estar sempre se desconstruindo até para arejar as nossas expectativas, as nossas ideias do que é avaliar. Eu também lancei a pergunta aqui no chat, o que é avaliar e como avaliar. E aí, hoje, a gente tem, por exemplo, a produção de podcasts. Será que o meu estudante, quando produz um podcast, ele não está produzindo conhecimento? E nem sempre a escola vai olhar isso com bons olhos? Será que quando a gente está trabalhando, professora Márcia, a gente esteve numa banca, né, de uma outra colega nossa, a Cíntia, que trabalhou com a discussão dos memes. Será que quando um aluno está produzindo um meme, será que isso não pode ser visto como uma forma de avaliação? Eu lanço para vocês, e aí, o que vocês acham? Concordam, discordam? Acham que existe ainda uma barreira na escola e na universidade de encarar isso como um processo de produção legítima de conhecimento? Está mudando? O que vocês acham? A gente queria pensar essa diversidade de formas avaliativas aqui com vocês, que não seja somente a escrita, né, a prova que eu vou lá, escrevo, respondo as perguntas, ou que a gente vai lá na frente, né, quando a gente estava no presencial, que a gente ainda hoje observa muito nas escolas, né, eu apresento o meu cartaz, a minha parte, sua parte, como é que a gente quebra isso e traz outras perspectivas que dialoguem, inclusive, com o universo da criança, do jovem, do adolescente que a gente está trabalhando. Então, deixo para vocês aí essas provocações, no sentido de pensarmos a diversidade das formas de avaliação que passa necessariamente por um processo nosso de abertura e de desconstrução, em certo sentido. Mara, eu acho que vai muito, enquanto a galera vai colocando ali no chat, para o debate em relação acerca do que a gente chama de conhecimento científico, né? E de pensar a escola, de tradicionalmente, de maneira errada, pensar a escola enquanto um espaço de reprodução de um conhecimento que vem da universidade. E como se não produzisse nada ali dentro, né? Como se a escola só reproduzisse, é um ambiente de passagem. Pega o que está na universidade, reproduz ali, e, enfim, para isso que a escola serve. E não é a realidade, né? Nós trabalhamos com o saber escolar que é produzido por esses estudantes dentro das escolas em apoio aos professores, né? Mediado pelos professores, guiado pelos professores de alguma forma. Isso faz com que a escola seja um espaço extremamente rico para produzir um saber escolar, mas um espaço de produção não só ao longo de aulas expositivas, tradicionais, mas também ao longo da avaliação. A avaliação enquanto um instrumento possível para se construir um saber escolar. É um espaço de ouvir o estudante e ouvir tudo que ele traz de fora do colégio, extremamente potente. Em vez de usar esse espaço só para que o aluno reproduza o que ele aprendeu do conhecimento científico, por que não usar esse espaço para que ele traga o que ele tem de conhecimento de fora, de conhecimento de mundo, de contato com os colegas? Enfim, acho que esse espaço é um espaço potente para isso e demanda realmente isso, né, Marcela? Desconstruir um pouco do que a gente viveu enquanto processo avaliativo. Porque, querendo ou não, e de maneira inconsciente, a gente acaba reproduzindo alguns conceitos opressores de avaliação, né? De ditar, de ter critérios muito rígidos. A gente vai falar isso na frente, mas dos alunos nem saberem quais critérios eu usei para avaliar eles. Então, isso é um ambiente igualitário, sendo uma troca ali igual entre professor e estudante ou não? Eu acho que isso que a gente está trazendo aqui um pouquinho hoje, né? Que a gente quer ouvir de vocês como que isso chega.
E faz parte, vocês vão observar que a gente é insistente em puxar de vocês a fala, a conversa aqui no chat, porque isso também tem a ver com o processo de desconstrução que a gente estava falando, de entender que esse momento da aula não é o momento que eu e a Daniela estamos vindo aqui trazer verdades, a gente está vindo aqui trazer perguntas muito mais do que qualquer outra coisa. Então, vocês são autores e autoras desse momento chamado aula, que na verdade nem é uma aula, né? Uma semana, é uma apresentação dentro de um evento, em homenagem, né, a esse grande nome do Paulo Freire, e que a gente está aqui juntos dialogando a respeito do tema. Então, para provocar mais aí a reflexão de cada uma, a gente tem uma outra questão. A gente pode falar em avaliação democrática? Eu não sei se alguém já ouviu essa expressão, mas a gente queria puxar de vocês aqui. A Grace falou, já respondeu aqui, tanto no chat como na câmera, que não é possível falar em avaliação democrática. Quer contar para a gente, Grace, o que você pensa a respeito dessa expressão? É possível? Olha, pode ser que mais para frente seja possível, mas enquanto a avaliação da instituição for feita somente pelos professores, eu acho que isso não é possível, porque tem outras formas de se avaliar um aluno com a própria participação do aluno, o aluno participando de trabalho, participando de como ele quer que aquele trabalho seja, e o professor vai ir avaliando o comportamento dele, o desenvolvimento dele dessa forma, enquanto muitas escolas ainda não deixarem os alunos participar, ser mais participativo, na minha opinião, ainda não se pode falar em avaliação democrática. Para contextualizar, Grace, primeiro, obrigada pela participação, primeira participação que nós tivemos aqui, depois da Márcia. A Márcia é professora já aqui, não está valendo, mas não está valendo, né, Márcia? Grace, só para contextualizar, né, da onde a gente está tirando essa expressão avaliação democrática, uma expressão trazida pelo professor e pesquisador Marcos Bonfim Martins. Se vocês jogarem aí na internet avaliação democrática das aprendizagens, Marcos Bonfim Martins, vocês vão encontrar referência, e posteriormente também a gente pode passar para quem se interessar. O professor Marcos, ele entende que a avaliação democrática é esse processo de negociação. A negociação no sentido de que a avaliação, como nós já dissemos, é um momento de aprendizagem, é como se fosse um momento de resposta, em que o estudante ele é afetado e ele produz uma resposta. E isso traz um conceito importante também, que é da experiência, a valorização das subjetividades e das experiências. Ou seja, eu vou trazer exemplos da escola, como professora de educação básica, que eu lembro de já ter acontecido comigo. Você faz uma pergunta na prova escrita, o estudante, você percebe que ele sabe, mas ele tem dificuldade em passar aquilo que ele está pensando. Se você fizer a mesma pergunta na oralidade, como se fosse uma conversa, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto, ele consegue trazer muito mais analogias, exemplos, consegue se expressar melhor. Então, o professor Marcos, ele entende essa ideia da avaliação democrática como um respeito à autoria do estudante, aquilo que ele é capaz de produzir naquele espaço, naquele tempo. Né, a valorização da subjetividade e da experiência, é um momento de resposta, no sentido de que foi afetado e produziu uma resposta. Agora, isso, volto a dizer, tem a ver com o nosso processo de abertura a essa escuta, porque muitas vezes nossos alunos não vão responder aquilo que, como professora de história, eu gostaria que eles respondessem, mas aonde eu estou mirando as minhas expectativas? E isso, gente, a gente está pensando no espaço da escola, mas isso é uma metáfora da vida, né? A gente pensa aí na vida. Muitas vezes a gente tem vivências, a gente não vai ter uma resposta pronta, bonita, acabada, mas a gente já passou por experiências e que nos dão o subsídio para responder aquela determinada situação que a gente passa. Seja uma situação de trauma, seja uma situação, né, de lidar com as emoções, a gente está sempre nesse processo de elaboração de resposta a tudo aquilo que nos afeta. Então, eu concordo plenamente ali o que a Grace pontuou para a gente, né, que
Quem avalia, né? Aonde a gente mira nossas expectativas? Será que 0,1 nos define? Será que um 10 nos define? Por que a gente se afeta tanto? Por que a gente tem tanto medo desse processo avaliativo? Por que isso mexe? A Márcia falou, né? Os psicólogos talvez pudessem nos ajudar muito nesse encontro de hoje. Por que isso mexe tanto com a gente? E aí, dito isso, Dani, a gente começa, então, o diálogo com aquilo que nos interessa também, que são os processos de gamificação, né? Porque parece que... Oi? Antes eu vou fazer uma pontuação, antes a gente começar a gamificação em si, mas levando em consideração esse conceito do Marcos, da avaliação democrática em si, também é possível da gente pensar que, ao invés de usar o espaço da avaliação enquanto um momento de avaliar o que foi aprendido, ou de reforçar, de fortalecimento do que já foi aprendido, ou seja, trabalhar com os pontos fortes, entre aspas, desses estudantes, é usar o momento e o espaço da avaliação ao inverso, usar justamente nos pontos fracos desses estudantes. Quais são os pontos de possíveis melhoras dele? Não necessariamente de conteúdo, né, como a Marcela disse. Como professor de história, eu não posso exigir que um estudante tenha a capacidade de construção, enfim, de uma resposta que me agrade enquanto professora. Às vezes a resposta dele não me agrada enquanto professora, mas traz um monte de coisa potente ali, que talvez nem tenha a ver com história diretamente, mas que vai fazer parte de uma aprendizagem extremamente significativa para esse estudante. Ao longo do estágio, na graduação, eu acompanhava uma professora da região periférica aqui da cidade, aqui de Curitiba, uma escola pública, e ela fazia a avaliação, claro que cada ambiente de aprendizagem é diferente, mas enfim, né? Ela fazia a avaliação escrita com os estudantes e depois, um por um, ela levava num espaço separado e fazia a mesma avaliação através de uma conversa, que foi o que a Marcela falou. Acompanhando isso enquanto estagiária na época, eu percebi o quão potente era, assim, a fala de alguns alunos que tinham ido extremamente mal na avaliação escrita e que ali desenvolviam histórias, assim, maravilhosas mesmo, sabe? Que iam para vários campos, que traziam outras disciplinas, coisa sensacional, era incrível, assim. Então, é esse espaço, em vez de pensar nos pontos fortes, por que não se pensar pontos de serem melhorados ao longo do processo avaliativo? Eu acho que esse é um foco que pode ser interessante, né, Mar? Isso também faz a gente perceber, Dani, em que medida a gente precisa ir mexendo na nossa própria forma de condução de um trabalho, certo? Porque se o meu aluno, minha aluna não responde tal como eu gostaria, talvez seja a hora também da gente pensar em outras abordagens. E por isso a gente precisa transitar nesses formatos e linguagens diferentes. Eu não posso produzir uma disciplina, né, Márcia, na graduação com base somente numa avaliação escrita, porque eu tenho alunos que desenham muito bem, porque eu tenho alunos que gostam da câmera, pegam uma câmera, gravam um vídeo, dão show, outros já não se sentem à vontade para fazer isso. Então, essa diversidade de fontes, diversidade de recursos e possibilidades também que não apenas do digital hoje em dia, mas de outros formatos que a gente faz há muito tempo. Eu citei aqui o cartaz, a caneta, o papel, são formas também de produção de conhecimento que devem ser valorizadas. Mas o nosso olhar, né, eu acho que essa avaliação democrática enquanto negociação é o aluno também entender que ele também compõe o momento da aula e que ele também pode afetar esse professor e provocar esse professor a pensar em outros formatos possíveis. Marcela, pode falar. Eu queria dar uma contribuição aí no que vocês estão falando, não uma experiência minha, mas a experiência de um amigo. A gente fala de uma educação inclusiva em todos os termos, né, em todas as esferas que nós pudermos imaginar. E esse meu amigo teve um aluno numa disciplina de antropologia, se eu não me engano, que esse menino tinha, esse rapaz, né, ele tinha um grau de autismo. E como avaliar esse rapaz? E o rapaz adorava desenhar, né, ele amava desenhar, ele ficava a aula inteira desenhando. E o objetivo, né, da disciplina, em algum momento, era que os alunos desse curso específico, eles compreendessem os conceitos que estavam sendo trabalhados, né? Óbvio, esse é o nosso objetivo em todas as disciplinas, mas no caso ali que ele estava
nesse curso específico que ele estava trabalhando. E aí ele fez uma avaliação assim que eu acho linda, maravilhosa. Ele juntou a turma e cada aluno, não era uma turma muito grande, né, de segundo ou terceiro período da graduação, e cada aluno deveria explicar para esse rapaz um conceito, e o rapaz tinha que desenhar o conceito, como que ele compreendeu, né, aquilo que foi explicado por cada aluno. E assim, uma turma extremamente participativa, eles produziram um material lindo. Eu fico apaixonada, eu sempre falo para esse meu amigo, por que você não publicou esse material? Pede autorização para o rapaz e tudo, porque ficou uma coisa maravilhosa, mas assim, foi uma forma que ele encontrou, porque o rapaz tinha muitas dificuldades de escrever, né, de verbalizar, digamos assim, aquilo que ele estava compreendendo, mas ele compreendia, né? Enfim, então eu acho que cai muito com o que vocês duas estão apresentando, com o que vocês estão falando aqui sobre essa avaliação democrática, né? E isso, Márcia, nem sempre vai ser, você trouxe para a roda de conversa o aspecto da inclusão primordial, né, urgente aí na área de educação, da gente falar sobre isso e trazer essas vivências aí, e também entendo que o mais desafiador, quando a gente fala em outras formas avaliativas, é a gente sair daquilo que a gente está acostumado, porque a gente está aqui insistindo, pessoal, vamos participar, vamos pensar junto, como a gente vence determinadas barreiras para eu me sentir à vontade para expor outras ideias possíveis. Quando a gente passa por situações, por exemplo, de concurso, né, que define, um décimo define a vida de alguém, uma pessoa pode ter a vida dela transformada naquele 0,1, 0,001, que faz toda a diferença. Isso é muito sério. Por mais que a gente desapegue dos números, todos nós aqui estamos preocupados se vão passar na disciplina lá da professora Márcia, não é isso? Isso não tem como a gente fugir disso. A questão é como a gente faz disso não um engessamento, mas uma forma de uma aprendizagem significativa, que é uma frase, uma expressão aí, é um chavão na nossa área educacional. O que é essa tal dessa aprendizagem significativa? Significativa para quem? Significativa, como que eu observo se ela realmente é significativa? Eu tenho pensado um pouco sobre isso, e eu entendo que a aprendizagem significativa é aquela que é capaz de me transformar e, consequentemente, de eu transformar a realidade, de eu transformar o meu entorno. A aprendizagem significativa, ela não é somente para eu cumprir as prescrições que estão no currículo, que estão hoje na Base Nacional Comum Curricular, um documento importante da área educacional, né, que nós, inclusive, devemos nos posicionar criticamente em relação a isso. Mas eu entendo que a aprendizagem significativa é aquela capaz de mudar, é aquela capaz de... O aprendizado nem sempre ele vai ser algo suave, sereno, ele às vezes incomoda. Quem trabalha aí com as crianças, quando a criança está começando a andar, deve doer muito, gente, com certeza, dói muito para a criança conseguir dar os primeiros passos, quando está nascendo lá o dente de leite, dói. Novos aprendizados geram esse desconforto. Mas o aprendizado também pode ser lúdico, né, Dani? Aí a gente entra no tema que também separamos para trabalhar hoje. Ele também pode ser leve. O aprendizado da vida, o aprendizado dentro da realidade educacional, escolar, formal, ele pode também ser baseado em momentos alegres, em sorrisos, né? Vocês trouxeram um aprendizado para a gente aqui que foi extremamente leve. E, ao mesmo tempo, foi importante para mim, particularmente, a Dani pode complementar, no sentido de me chamar a atenção para uma responsabilidade social. Porque ler aqui o livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Esperança e outros, eu não posso sair a mesma. Eu preciso que essa aprendizagem do que foi lido, marcado, anotado aqui, ela seja significativa para mim. Ela me afete ao ponto de eu transformar a mim mesma e a realidade que me cerca.
Mas é isso que a gente quer conversar um pouco agora nesse segundo movimento do encontro, é pensar, então, sobre as formas lúdicas, sobre o brincar, sobre a leveza, sobre os games, sobre os jogos digitais e não digitais, porque a gamificação é um conceito que nos permite pensar nessa diversidade de formas que também podem ser formas avaliativas no espaço da escola ou no espaço da universidade. Quer falar um pouquinho, Dani? Porque eu me empolgo aqui e já estou falando pra caramba. Eu ia pontuar, eu vou pontuar justamente essa questão do lúdico, mas você falou sobre função social, né? Não sei se foi exatamente esse termo, mas falou sobre isso, assim. Eu acho que é justamente isso, é um dos grandes norteadores do debate que a gente fez para hoje, né? Enquanto educadores, enquanto professores, e ao longo da graduação, eu acho que é importante que a gente pense na nossa função social, ao longo da graduação mesmo, assim, para que saia da graduação com o diploma já de pedagogo ou de licenciado em algum outro componente curricular aí, mas que saia com isso em mente, assim, eu tenho uma função social através desse diploma, dessa função que eu vou exercer, e para cumprir essa função social de maneira adequada, é um movimento constante de pensar em novas práticas, né, Marcia? Isso nunca acaba, foi algo que foi comentado ali na abertura, mas isso faz parte da nossa função enquanto professores, assim, tá constantemente pensando em novas formas de aprendizagem prazerosa, e o lúdico, a gamificação, entra como instrumentos possíveis de serem utilizados. Então quer dizer que toda atividade que eu fizer com gamificação vai ser lúdica? Não necessariamente, né, Mar? Uma coisa ela não está ligada obrigatoriamente à outra, mas é possível de construir através do game sim um espaço lúdico de aprendizagem, ou seja, a gamificação sendo atravessada por esse lúdico, sendo atravessada por esse momento avaliativo, né? A Mar vai falar um pouco mais sobre isso, mas o lúdico entra necessariamente nesse campo da experiência. Então a gente trabalha com a experiência dos estudantes. Tem um texto que a gente fala e comenta com os alunos de graduação, assim, que é um texto sobre a formação do professor e a experiência do lúdico com as crianças, que trata da questão do lúdico ser muito subjetivo, né? Então, o que é lúdico para mim não é lúdico para a professora Márcia, que não é lúdico para a Marcela. O lúdico para cada criança vai ser uma coisa diferente, porque tem a ver com a experiência que ele tem. Então, nesse texto, vou falar rapidamente sobre, mas o professor fala sobre uma brincadeira de cabra cega que fez com as crianças, e uma das meninas se sentiu mais acuada a brincar, e depois o professor descobriu que ela tinha uma experiência traumática em relação à brincadeira de cabra cega, e isso não remetia experiências positivas para ela. Ou seja, foi uma atividade lúdica? Foi, mas não foi para todas as crianças. Para aquela criança, não, aquilo não foi lúdico, não foi uma aprendizagem significativa, pelo contrário, ela foi traumática. Aí a grande necessidade da gente conhecer os nossos estudantes, literalmente, de ter esse diálogo com eles, de construir canais de comunicação aberto com essas crianças e adolescentes, que possibilite que a gente saiba quais experiências vão ser potentes de serem trabalhadas em sala de aula, de serem trabalhadas enquanto lúdico e de serem usadas para game, né, Marcela, para gamificação. Quando nós nos reunimos para montar esse encontro, a gente até chegou à conclusão de que haveriam caminhos muito diferentes para falar desse tema. A gente pode fazer um movimento, tanto de pegar jogos que já existem, sejam eles digitais ou não, e avaliarmos esses jogos, como pensarmos em construirmos jogos como um momento avaliativo, seja para uma prova mesmo ou para uma atividade. Então, o que eu vou dar exemplos aí na área de história? A gente tem jogos, né, Márcia, que envolvem diálogo com a temática histórica, e eu posso avaliar com os meus estudantes da educação básica, ensino médio, fundamental 2, ou mesmo dependendo ali, né, do ano que eu estou trabalhando, da série, eu posso avaliar e perceber limitações desse jogo, fazendo uma análise que me interessa como professora de história, uma análise histórica disso. O que é ficção, o que é ciência, o que está em diálogo com as fontes, o que não está em diálogo com as fontes, isso são pontos que me interessam. Mas mais do que isso, avaliar, né, jogos que estejam prontos, é a gente pensar em estratégias avaliativas que envolvam esse diálogo com o universo dos jogos. Eu costumo dizer, Dani, que a galera da pedagogia faz isso muito bem. A gente que se torna especialista, eu sou especialista em história, trabalho com F2 e médio,
eu acabo perdendo muito dessa ludicidade nas minhas práticas da educação básica. Eu acho que quem trabalha com criança, o tempo todo vocês estão pensando em guardar materiais recicláveis, porque você vai fazer uma atividade com isso, não é? Casa de professor, como é que é? Geralmente, você guarda tudo e um pouco mais. Você guarda rolo de papel higiênico, você guarda tampinha de garrafa, você guarda, sei lá, esses cartões, né, de propaganda de alguma coisa, porque dá para você fazer um origami, você vai usar aquilo em alguma coisa. Essas práticas lúdicas que a gente está falando, elas são e elas vão trazer muito esse campo do sensível que a Dani anunciou lá no início. Eu lembrei agora, não sei porque eu lembrei dos origamis. Eu gostava muito, quando eu era criança, de fazer origami. Eu acabei perdendo um pouco isso depois que fui crescendo. Mas será que não dá para eu pensar isso a partir do que me interessa do trabalho com os conteúdos? Por exemplo, porque falar de gamificação, falar de práticas lúdicas, sem jogar fora aquilo que nós vamos ser exigidos. Precisamos dar conta da matéria, precisamos dar conta dos conteúdos. Mas como fazer com que esses conteúdos sejam também significativos, que essa aprendizagem faça sentido para a cabeça daquela criança, daquele jovem? Certo? Alguém mais gostaria de compartilhar aí as experiências de vocês, alguma vivência que vocês tiveram na universidade, na formação de vocês como pedagogas, que foi diferenciada? Porque a gente falou muito dos momentos traumáticos, daquilo que não foi bom, do 0,1 que me angustia, mas a gente queria ouvir também experiências positivas. Vocês tiveram ou estão tendo, nesse momento, alguma experiência avaliativa diferenciada, que para vocês foi simbólica, foi marcante? Quem gostaria de compartilhar com a gente? Alguém gostaria? Na sexta-feira, eu tive uma experiência com os estudantes de Rondônia. Eles são licenciandos em História na Federal de Rondônia, e foi bem legal, porque eles mostraram possibilidades de jogos para trabalhar com a história de Rondônia. E eu fiz essa pergunta para eles: em que medida a atividade da charada Dani aqui, da professora Daniela Iabeta, em que medida essa atividade afetou vocês? Vocês vão levar o que dessa experiência para além da universidade? Porque daqui a 1 ano, 2 anos, vocês vão estar em sala de aula, vocês vão estar elaborando os materiais didáticos de vocês. O que vocês estão levando dessas vivências que vocês estão tendo dentro do espaço universitário? E eu sei, gente, que o certificado é muito importante para um tipo de evento como esse, mas a gente quer mais do que o certificado, porque o certificado, ele é importante, a gente documentar a nossa trajetória, mas o quanto essa 1 hora que a gente está aqui, 1 hora e pouco que a gente está aqui, está impactando realmente a vida de vocês como formadores, né? O que o certificado, né, Dani, às vezes não dá conta de dizer, de contar. Então, por isso que a gente puxa e insiste aqui na fala de vocês. Quais são as memórias positivas que vocês têm nesse viés aí avaliativo? Pode ser quando vocês estavam na escola ou algo que vocês estejam vivenciando nesse presente momento na formação de vocês como pedagogos. Ninguém vai fazer a pergunta, Dani? Vale ponto? Bem isso. Não vale ponto, galera. Não vale ponto para a professora Márcia. Não vale ponto, nós não estamos aqui numa prova. Mas enquanto a galera vai tomando coragem aí, Mar, eu vou comentar da minha experiência de graduação recente, né? Porque como a Mar brinca, eu sou novinha, me formei recentemente, licenciada em História. E ao longo da graduação, eu vou contar primeiro uma experiência negativa. Eu sei que já passou a parte dos traumas, ficou lá no início, mas eu vou contar para fazer um contraponto, né? Em relação ao professor, algo que eu contei para a Marcela há pouco tempo, quando a gente estava conversando para o encontro. É um professor meu de graduação, a gente não cita nomes porque, enfim, situações complicadas, né? Mas, enfim, o João lá, professor de graduação, o primeiro trabalho que eu entreguei para ele na graduação, fui para a Uni, na PUC, ele me devolveu, 1 semana depois, um trabalho bem formal, assim, de escrita mesmo, acadêmica, né? Me devolveu 1 semana depois sem corrigir e entregou na galera toda corrigida, né? Fui conversar com ele e ele olhou para mim e perguntou: de onde você copiou esse trabalho? Eu falei: não, professora, eu não copiei, eu fiz.
Daí ele falou, não, de onde você copiou esse trabalho? Você não escreveu ele. Ele não aceitou meu trabalho. Ele não aceitou que eu tinha escrito aquele trabalho e me fez refazer um trabalho do zero de novo. Diferente do que aconteceu com os outros estudantes da sala. E essa foi uma experiência muito negativa, assim, principalmente no início da graduação, né? Quando você é bolsista, enfim, você pensa em desistir, trancar o curso, enfim. Bem complicado, assim, é um professor que continua ainda na universidade hoje, continua ainda no curso de História. Em contraponto, a PUC tem um sistema de avaliação, uma parcial da avaliação semestral, que é produção para os cursos de licenciatura, né? Produzir algum material pedagógico. Que queira, assim, um documentário, um jogo, a cada semestre tem que produzir algo novo, isso é parte da avaliação. E aí, num semestre, eu acabei caindo com um grupo super gente boa, assim, gente de letras, gente de química, tudo misturado. E a gente criou um jogo bem legal, um RPG, sobre a história da América Antiga, assim. Foi a minha primeira experiência com o jogo, eu não conhecia a Marcela ainda, que é especialista nesse tema, né? Mas, enfim, construímos o jogo, acabei levando ao longo dos estágios para a sala de aula, e foi uma experiência extremamente positiva dos estudantes, assim, tinha partes no jogo em que era 2 exércitos diferentes marchando um contra o outro, que eles voluntariamente, eles marchavam no chão da sala, assim, sensacional, aquela experiência que vem os professores da sala do lado perguntar o que está acontecendo, sabe? Porque tá todo mundo mobilizado, todo mundo junto, a sala junta e misturada ali. E foi um game que a gente produziu, mas que fez parte de uma avaliação, né? Então, ele fez parte de uma parcial da nota total do semestre ali. E foi 2 experiências totalmente diferentes. Então, dá para entender como pode ser diferente esse processo avaliativo. Assim, algo que eu carrego até hoje é um jogo que foi para a educação básica, que impactou a vida de outras pessoas ainda. Eu acho que é justamente isso. É um dominó que você vai derrubando e vai levando um monte de gente junto, sabe? Esse impacto tem que ser grande. Mar? E, como você disse, Dani, as memórias traumáticas e as memórias boas que nós temos, eu já vou fazer um gancho aqui com outro aspecto que nós separamos no planejamento, que é em relação às nossas bagagens, às nossas vivências, às nossas histórias de vida, para elaborar práticas lúdicas, certo? Nós sabemos que criar alguma coisa não é do nada, eu crio a partir dos recursos que eu tenho, das vivências que eu tive, daquilo que eu fui capaz de ver. Por isso, trabalhar o repertório cultural é tão importante para nós professores. Ler um livro, assistir um filme, visitar um museu, agora tem as visitas virtuais, estamos impedidos de ir nesses espaços fisicamente por conta da pandemia, mas ampliar o nosso repertório cultural, ele é essencial para que a gente consiga criar coisas diferentes. Que coisas são essas? Jogos, eu citei aqui várias possibilidades de práticas avaliativas, criação de podcast, criação de memes, criação de jogos, trazendo essas outras linguagens. Mas já que ninguém falou, Dani, ou não sei se o pessoal não está tímido, ou se é a gente que desanda a falar e nem dá chance aqui da galera abrir o microfone, vocês conseguem perceber, eu vou colocar a pergunta no chat também, se vocês conseguem perceber como as vivências de vocês podem contribuir para a criação de jogos ou para criar jogos em sala de aula. Eu vou parar de falar porque eu quero ouvir vocês. Aquilo que vocês passam, as histórias de vidas, coisas boas, coisas não tão boas, são elementos possíveis para a gente pensar esse viés criativo na sala de aula? Como? Quem me ajuda aí? Vou complementar a pergunta só para quem quiser responder com essa parte que eu vou perguntar, tá? Mas só o que a Marcela perguntou tá ótimo, perfeito. Em relação a essas experiências que vocês podem mobilizar para construir um game, para produzir alguma coisa em sala de aula, o que é possível de atrelar aos conteúdos do currículo? Se eu vou trabalhar de questões étnico-raciais, é possível que eu traga a minha vivência, minha trajetória para criar um jogo? Se eu vou trabalhar a questão de gênero, enfim, é possível? Alguma memória, alguma experiência sua? Como que isso pode vir para a sala de aula também? A sua própria trajetória, Dani, me daria bons elementos para a criação de um jogo, né? Quando você traz o fato de você ter sido bolsista ProUni, por exemplo, de ter ocupado o espaço da universidade, e a gente já fez essa experiência com estudantes do ensino médio a partir do RPG, lembra?
e que os estudantes se inspiraram, né? Na época eles trouxeram como referência a professora de história, que era professora de história na novela Amor de Mãe, filha da Regina Casé, eu não lembro o nome da personagem, mas elas se inspiraram na trajetória daquela professora, uma professora negra que atuava em comunidade, para criar o objetivo lá do jogo que a gente fez com eles, né? Dialogando com conteúdos de história, de sociologia, de filosofia. Então, eu olho, por exemplo, para a trajetória da Dani e pensaria um jogo com temática social. Um jogo que eu pudesse questionar não apenas o jogar pelo jogar, mas trazer esse olhar sensível, trazer esse olhar da transformação social que a gente quer. Porque existem muitos jogos, gente, que são meramente passatempos. Pode ser bacana também. Eu estou exausta mentalmente, eu vou abrir aqui meu celular, abrir um joguinho e fazer disso um passatempo. Tudo bem também, mas quando a gente pensa na realidade educacional, é importante que a gente tenha esse cuidado que a Dani falou, de diálogo com o currículo, de diálogo com a lista de conteúdos que eu tenho que dar conta, com o público, com a idade que eu estou trabalhando. Então, pensar a gamificação, pensar a criação de jogos, ou o uso de jogos, né, em situações de aprendizagem, para que a gente afete esses alunos no sentido social e não meramente para ser um passatempo. Porque, ok, se for uma decisão minha, abrir um jogo para relaxar minha cabeça, mas no espaço da escola, além de tudo isso, é importante que a gente tenha essa preocupação com a aprendizagem. Voltamos lá àquelas palavras iniciais, de que essa aprendizagem não seja uma aprendizagem opressora, mas que ela seja possibilitadora. Existe essa palavra, gente? Possibilitadora? Acho que sim, né? Tá. Possibilitadora da experiência, da vivência, da troca, do afeto, da problematização, ou seja, da gente lançar perguntas e da gente ampliar a nossa leitura de mundo. Voltamos a Paulo Freire, está tudo conectado. Começamos falando de Paulo Freire, leitura do mundo, a concepção dialógica, esses jogos que vamos pensar no momento da sala de aula, que eles não sejam de embate, mas que eles sejam de colaboração. É possível isso? Gente, agora a gente só vai avançar quando alguém falar, Dani, porque eu já estou falando demais, a garganta aqui já está começando a pegar, vou passar a palavra aí, ó. A Kátia, a Norato que está aqui conosco, a Andréia, Suelen, Tauane, quem mais? Solange, Fernanda, são as colegas que estão aparecendo para mim aqui. Vamos lá, gente, a força feminina ajudando a gente a pensar aqui. Quem gostaria de partilhar conosco um pouquinho das experiências de vocês com os temas que nós estamos trazendo hoje? Minutos de silêncio. Acho que eu vou fechar o microfone também, que eu já estou ficando tímida aqui, gente. Um momento, vou fechar a câmera. No momento que a galera começa a fechar a câmera, se esconder. Ó, a gente vai chamar a professora Márcia, hein? Márcia, passa a palavra para alguém aí que participa das suas aulas, que queira partilhar conosco. Mas elas não são minhas alunas esse semestre, elas conseguiram se safar por isso, entendeu? Isso, você não tem nenhuma pergunta lá do YouTube? Tem uma aqui, ó, a professora Débora está perguntando como é importante o professor, não é uma pergunta, ela está afirmando, né? Como é importante o professor sair da caixinha. Sem dúvida. O sair da caixinha é isso que a gente estava falando, é ampliar o nosso repertório cultural, inclusive, para que a gente pense em outros formatos de ensino-aprendizagem e, consequentemente, avaliativos, já que entendemos que a avaliação faz parte desse momento da aprendizagem. O sair da caixinha... Oi, Dani? Pode terminar, eu te interrompi sem querer. O sair da caixinha é isso, é ampliação de visão de mundo, é ampliação de repertório, é o famoso, vou usar uma gíria aqui, é a gente dar aquela sacudida, sabe? Aquela bagunçada no cabelo, aquela bagunçada no astral, que é bom às vezes a gente fazer isso na vida para se renovar. A nossa prática docente também precisa dessa sacudida, por isso que particularmente eu adoro trabalhar com jovens, porque os jovens me afetam muito nesse processo de me sacudir, de me ensinar outras linguagens, de me provocar
e, ao mesmo tempo, da gente também trabalhar com pessoas que já estão na estrada há muitos anos, porque elas também vão somar para a nossa trajetória docente. Interajam, gente, interajam entre vocês, interajam com outras turmas, com outros cursos, com outras universidades, ampliem essas redes de vocês, se conectem. Eu sempre fiz isso, né, Márcia? Acho que por isso que a relação deu certo. A gente se adicionou nas redes sociais, a gente começou a trocar texto, a gente começa a partilhar um monte de coisa, um monte de referências. Isso vai nos fazendo, né, Eliane, a tentar nos esforçarmos nesse movimento de sair da caixinha. Isso só se dá com base no estudo. Precisamos estudar e continuar estudando para o resto da vida. Com certeza, Marcela. E quando você fala isso, você remete logo também às professoras de educação infantil, né? Quando um pai, ou mesmo o seu coordenador pedagógico, fala assim, mas a criança vem aqui somente, né? A maioria do tempo dela é para brincar. Então, esse brincar tem um objetivo, esse brincar tem uma avaliação, esse brincar tem um olhar de mediação, né? Então, brincar dentro da educação infantil é muito importante. Então, que seja 80% de brincadeiras dentro da educação infantil. Ô, Marcela e Dani, eu estou aqui com uma pergunta que já me passaram. A Andréia Costa está perguntando, o que falta para as escolas aderirem a práticas bem mais lúdicas dentro da sala de aula? Pois vejo que ainda há o uso somente do livro e do dever na aula como prática de conhecimento. Uhum. Mara, eu vou começar falando, mas pode já passo a palavra para você. Eu acho que o primeiro dos pontos é pensar em não tentar fazer mais do mesmo, dando nomes novos. O que eu quero dizer com isso? Vou gamificar. Então, hoje na minha aula eu vou fazer uma gamificação. Aí eu pego lá o conteúdo de história, falando um monte de história, né? Mas é que a gente é da história, gente. É os exemplos que a gente consegue dar aqui. Então, eu vou pegar lá história e vou fazer um jogo sobre os presidentes do Brasil, em que eles têm que decorar a data que o presidente foi eleito, o nome do presidente e decorar a data que ele saiu. Beleza, é um jogo, mas e aí? O que tem? O que é lúdico nesse jogo? O que é uma possível espaço para desenvolver ludicidade? Não tem, né? Porque é um jogo que reproduz o que você pode perguntar numa prova. Eu posso, numa prova, colocar lá, e aí, qual que é o nome do presidente do Brasil no ano tal? Enfim, é algo que eu posso reproduzir dentro de um sistema tradicional de avaliação ou de prática dentro de uma sala de aula. Eu acho que é justamente esse sair da caixinha que foi comentado, é justamente conseguir virar a chave para não fazer mais do mesmo usando instrumentos novos, metodologias ativas, né? A Mar sempre fala, game, e a Marcela que pesquisa games, é uma metodologia ativa, pode ser lido como uma metodologia ativa, né? Mas ele vai ser uma metodologia ativa se eu reproduzir muito da minha avaliação tradicional? Talvez não. Então, acho que é justamente isso, eu conseguir virar realmente a chave e não reproduzir alguns conceitos antigos. Mar, quer complementar? Isso também, Dani, não é jogar fora, gente, o que a gente sempre fez, tá? Cuidado, temos que encontrar esse caminho do meio, porque o nosso diálogo aqui não é para a gente jogar fora as avaliações ditas ou chamadas de tradicionais, elas também têm o seu papel. Se a gente retirar isso por completo, eu estou tirando o direito do meu estudante do ensino médio de fazer o Enem, por exemplo, porque ele vai ser cobrado do diálogo ali, do tempo que ele tem de prova, né, de saber responder, de saber colocar a resposta num cartão resposta. A escola também é esse espaço de ensaio, né, para esse tipo de avaliação. Os nossos alunos vão ser exigidos disso, mas o que a gente quer é um ir além, é o extrapolar isso, é fazer do momento avaliativo um momento de prazer, é que numa próxima semana da pedagogia a gente possa se encontrar e a gente possa pensar em palavras um pouquinho mais positivas. A avaliação, para mim, ela foi um momento de criatividade, ela pode ter sido um momento de surpresa, ela pode ter sido um momento de incômodo, porque o incômodo, às vezes, faz a gente correr atrás de informações, de perceber as nossas ignorâncias. O quanto a gente tem que aprender, gente. Eu até usei essa frase na minha tese de doutorado, ela é da cantora Zélia Duncan, acredito que grande parte de vocês
conheço a Zélia Duncan, e uma vez ela falou num show assim: eu adoro quando alguém me tira da ignorância. E isso acontece praticamente a cada segundo. O tempo inteiro a gente está saindo da ignorância. Quando a gente acorda um dia, a gente está saindo da ignorância, a gente vai aprender alguma coisa. A gente vai cruzar com alguém naquele dia que vai nos falar alguma coisa que pode ser um aprendizado para a gente. Alguém vai trazer referência de um livro que vai se somar ao seu repertório, ou vai indicar um filme que vai se somar, ou vai trazer um aspecto duro da sua própria vida que vai fazer você pensar que no momento que você estiver em sala de aula, alunos seus também podem passar por aquilo, que você mesma, como professora, passou na sua história de vida. Né? Eu até separei, não separei para a nossa aula, mas por acaso está aqui junto comigo, é uma arte, não sei se vai dar para ver daí, é do Ricardo Reis, ele é um artista, eu conheci o Ricardo semana passada, no Largo da Carioca, na cidade do Rio de Janeiro, e eu, por acaso, no maior acaso, eu saí do metrô, estava passando na rua, falei, nossa, me chamou a atenção, aquelas cores me chamaram a atenção, eu parei para conversar com ele. Gente, é uma aula de vida. Então, quando a gente fala, né, quando vem a pergunta lá do sair da caixinha, né, Eliane, como é que a gente faz para sair da caixinha? Sabe qual é um bom segredo? É a gente parar para se ouvir, para a gente conhecer as pessoas que passam pelo nosso caminho. É a gente entender que a gente também, nós somos formadoras, sim. Nós influenciamos, sim. Nós não somos doutrinadoras, porque a gente não tem essa capacidade e nem quer ter, né, gente? Mas a gente influencia e afeta, sim, a vida de alguém. Então, trazer metodologias ativas, né? Quem depois quiser aprofundar na pesquisa sobre isso, tem muito material bom disponível para leitura, né? Tem muitos textos que vão teorizar sobre o que é gamificação, mas essa não é a nossa preocupação hoje aqui. A nossa preocupação é a gente trazer a noção de responsabilidade para pensar as nossas práticas enquanto educadoras que somos. Essa, né, Dani, é a grande tarefa da nossa noite da noite de hoje. A gamificação é meramente uma porta de entrada para a gente poder trazer esse diálogo mais profundo do que significa o educar hoje no século XXI. Dani, vamos fazer com elas aquela enquete rapidinho? A gente está... Qual é o nosso horário, Márcia? Só para a gente não ultrapassar aqui o limite, já que a gente gosta bastante de falar. 9h30 tá bom. Ok. Então dá tempo. Tá sim. Mara, eu só vou então falar um pouquinho antes do jogo do nosso colega Thiago, nosso colega professor Thiago, para exemplificar mesmo e trazer aí o type para a gente conseguir ver as opiniões da galera que está aí. Bom, gente, então, eu sei que falar sobre gamificação, como a Marcela disse, não é nosso intuito hoje falar sobre o ato em si de gamificar, explicar, né, de onde você sai, onde você termina no game, enfim. Mas a Marcela tem um livro muito bom sobre isso, inclusive fica a dica. Eu vou colocar ali no chat depois, quando a Mara estiver falando, um livro sobre gamificação. Mas a título de exemplo mesmo, olha lá, o ensino de história e games. Eu sei que é sobre história também, mas fala muito sobre games, que vale muito a pena, e vem da experiência dela com as crianças da Pavãozinho, quando ela dava aula. Eu aqui fazendo propaganda no livro da Marcela, né? Mas vamos lá. É muito bom mesmo, gente. Enfim. Gabriel, falando a título de exemplo em relação a games, fica muito difícil, fica muito abstrato na nossa cabeça pensar. Eu nunca construí um game. Da onde eu vou sair, para onde eu vou ir, o que eu preciso, como que eu construo um game. E aí a gente faz um teste, né? Mas vamos trazer um exemplo aquele aqui, teste que eu te falei para ver um jogo criado pelo professor se é alguma coisa do Faro ou se é alguma coisa da nossa conexão, cara. Então a gente vai ter que filtrar. Antes dele fazer o jogo, eu nunca tinha pensado, não, vou fazer um jogo como vou fazer um formulário. Se for o Faro, o que eu fiz vai resolver aí, só que tem que fazer um teste. Ela em e amanhã a gente tem uma transmissão na parte da manhã, né? O Kleber vai estar cedo na faculdade, então ele construiu esse jogo, aí você dá uma ligadinha pra ele, não sei se você deve ter o telefone dele aí. Essa sacada, né, de conseguir usar uma ferramenta que não é pedagógica para o uso pedagógico, tá bom? Se chama Conselheiro do Rei. Tem uma matéria bem interessante que eu vou deixar aqui no chat, eu já mando lá no YouTube também. Que eu já botei um IP lá por fora. Para que vocês tenham uma noção mais ou menos do que pode ser usado e de qual é o processo do gamificar, da onde eu saio, para onde eu vou, essa ideia de avanço no game, essa ideia de fase, como que isso funciona mais ou menos na prática, e a título de exemplo mesmo, né, para que as coisas fiquem um pouco mais claras.
Márcia, quer falar um pouco sobre o jogo? Sobre a narrativa em si? Eu acho que o jogo do professor Tiago Ratzius, ele é importante porque ele materializa, Dani, isso que a gente estava falando ali, mas como eu não abro mão do conteúdo, como eu trago o conteúdo para uma prática lúdica? Que é a pergunta que a gente se faz. Bacana tudo isso, todas essas reflexões sobre avaliação democrática, sobre aprendizagem significativa, mas na hora que eu estou na sala de aula, como é que eu consigo... É o como. Na área de educação, a gente está sempre atrás desse como eu vou dar conta disso? Então, a gente traz o jogo do Tiago como um exemplo que pode ser apropriado, inclusive, para dialogar com outras temáticas, outros conteúdos e outros públicos. Se eu não estou enganada, ele trabalhou com o Ensino Fundamental 2, né, Dani? Eu acho, 7º ano. Isso mesmo, Fundamental nos anos finais. Então, é legal da gente conhecer um pouquinho disso, e tem reportagens dele também na internet, para vocês lerem, se quiserem, posteriormente, ou vou deixar os contatos também, a gente encaminha para vocês depois por e-mail, pelo WhatsApp, né, Márcia? A Márcia divulga aí para vocês, de entender como ele se apropriou dessa ferramenta tecnológica, que é o Google Formulário, para dialogar com os conteúdos numa prática que realmente, efetivamente, envolveu os estudantes. Dani? Exatamente. E aí, assim, fica esse convite para que vocês vejam, tá? Eu sei que vocês não conhecem a história do jogo em si, mas por essa breve narrativa, pelo que a gente falou anteriormente em relação à construção de um jogo, em relação ao sensível, à experiência dos estudantes, ao lúdico, à aprendizagem significativa, vários conceitos que foram surgindo ao longo da fala, como é que vocês, enquanto educadores, avaliariam um game? Porque parte daquela avaliação democrática que nós falamos lá em cima é você deixar claro para o seu estudante quais critérios você usa para avaliar ele. Isso faz parte de uma avaliação democrática e de um diálogo aberto, né? Como que você... Já pode ter acontecido, comigo já aconteceu, de pegar uma prova e falar, poxa, eu não concordo com essa correção do professor, eu acho que não foi justo. É bem possível que já tenha acontecido com vocês. Às vezes é birra, às vezes não é, enfim, mas muito disso diz respeito a essa falta, essa ausência de um processo democrático, de diálogo ali, né? O professor te dá a prova, mas ele diz, eu vou cobrar você da seguinte forma, esse é o meu critério, vai valer tanto, vou avaliar dessa forma. Isso faz com que o próprio estudante se prepare melhor, ou mesmo se sinta mais confortável ao longo da prova, né, e do processo avaliativo, que ele tenha um desempenho mais agradável também, é bem possível. Pensando nisso, a gente vai mandar aqui no chat um link, aqui no YouTube também, para que vocês respondam para a gente. Que critério vocês usariam para avaliar um game? Qual o critério? Se quiserem abrir a câmera e falar também, mas a gente vai mandar o link aqui. Mar, quer complementar? Não, queria ouvir o pessoal. Esse link, eu não sei se pelo YouTube, Márcia, a gente consegue enviar esse link, porque eu até estou com o YouTube aberto, mas não como administradora. Estou só assistindo, acompanhando o chat por lá. Mas aqui no Google Meet... Desculpa, Marcela, vocês têm que colocar aqui, esse que a Dani botou, isso. E o Gabriel, que está aqui na sala com a gente, tem que copiar e botar no YouTube, porque ele que está como administrador lá. Então, ele que copia e põe lá no YouTube. Beleza. Gabriel, se puder conseguir nos ajudar, nós agradecemos para que o público, a audiência que está no YouTube também consiga responder. Enquanto isso, desculpa, posso ler um depoimento do Breno Luiz. Ele falou o seguinte: eu tenho definitivamente uma experiência passada. Quando eu fiz a produção do meu TCC, o que eu mais temia, eu tive uma parceria tão grande com minha orientadora, acho que saímos muito amigos, e foi um processo tão bom de se fazer, tão tranquilo. Então, todo esse processo, que é tão temido pelos universitários, foi uma experiência ótima, é onde uma boa relação professor-aluno se faz essencial. Foi um momento de avaliação e que me ensinou muito em ser mais amigo dos meus alunos, e isso veio a tornar esse processo de ensino mais fácil e muito mais significativo. Então, foi o Breno Luiz que escreveu esse depoimento ali no chat do YouTube para vocês. E depois eu ainda tenho uma pergunta aqui da Viviane Carvalho, aí vocês me digam quando eu posso fazer a pergunta.
Pode trazer, Márcia. Enquanto isso, a gente convida quem está aqui no Google Meet a responder. O link está no chat. Se vocês tiverem alguma dificuldade de acesso, podem informar para a gente, mas, a princípio, é só clicar ali e já vai aparecer para vocês a pergunta, tá? E a gente, posteriormente, na sequência, a Daniela vai vai compartilhar a tela com os resultados para a gente observar um pouquinho aí o que foi mais ressaltado por vocês como grupo, certo? Pode trazer a pergunta, Márcia. A Viviane Carvalho está perguntando o seguinte: como fazer uma avaliação sem o peso de avaliação? Eu quero aprender também, Viviane. Olha, pergunta difícil, mas tentando deixar esses aprendizes bem à vontade, assim, eu vou trazer, já que a Dani falou ali, fez a propaganda do livro, né, para não ser uma propaganda enganosa, eu vou mostrar aqui, não sei se dá para ver, nessa parte do livro eu trouxe aqui alguns desenhos que os alunos produziram, até tá com a letrinha deles, tá com um desenho feito por eles, e eu não estava preocupada se eles iam tirar 10, se eles iam tirar 7. Agora, eu acho que é importante, como a Dani também disse ali, que a gente apresente os critérios que estavam literalmente em jogo. E os critérios eram o grau de pesquisa, quais são as fontes que você vai usar para você criar o seu jogo. Porque o que esse livro conta? Esse livro conta a possibilidade de gamificar uma aula a partir de recursos simples, a partir de papel, de caneta, quando eu não tenho ferramentas tecnológicas à minha disposição, como eu posso fazer isso? Então, eu deixei muito claro para eles que o que eu ia olhar era a capacidade deles de aprofundar a pesquisa, de cuidar das fontes que eles usariam para tirar essas informações, a criatividade. Então, tentando responder a pergunta, tirar esse peso da avaliação é deixar esses estudantes à vontade para que eles e elas manifestem as suas subjetividades, que a gente falou lá no início, as suas visões de mundo, que podem ser visões de mundo que vão entrar em embate com as minhas, mas o papel do professor é sempre apresentar outros mundos, outros universos possíveis e aceitar da mesma forma que esses alunos tragam isso para o espaço da escola. Até para que a gente detecte problemas, porque quando os alunos falam que eu gosto de jogar, está aqui no livro, eu gosto de jogar porque eu aprendo a matar, eu acho complicado. Eu falei, olha, beleza, mas assim, será que é só isso, né? Será que isso é bacana? Vamos questionar isso? O que mais que o jogo pode te ensinar? Então, gente, isso que é interessante, é a gente não se chocar com essas narrativas que eles trazem, é a gente não podar, é a gente não violentar essas narrativas, mas sim acolhê-las e fazer disso um processo de construir conhecimento. E para construir conhecimento, a gente tem que se deslocar das nossas crenças, das nossas verdades. Não existe verdade única e absoluta, o mundo ele é plural. O mundo, ele é multi. O mundo, ele precisa dessa visão dialógica. Volto a dizer, palavra-chave, palavra mestra do encontro dessa semana de pedagogia em homenagem a Paulo Freire. Espaço dialógico. Dani, você quer complementar? Será que o pessoal já respondeu aí o questionário? O questionário não, a nossa pergunta? Já tem algumas respostas que a gente pode conversar, assim, sobre, mas eu concordo com você, Mari, em relação à pergunta. É justamente isso, entender que não é de uma hora para outra, né? Que assim como nós estamos acostumados e adaptados a analisar e construir um momento de avaliação enquanto algo opressivo, assim como uma punição, os nossos estudantes também estão, né? Então, fazer com que eles entendam que esse momento é pelo menos ali, enquanto você vai ser a educadora deles, não vai ser um momento de punição, não vai ser um momento de avaliação, também é um processo para eles, sabe? Então, acho que é respeitar esses dois lados, o processo para a gente entender isso, para que eles entendam também. Então, dialogar, literalmente, conversar, explicar, bater um papo com eles sobre isso vai ser bem interessante aí, nos primeiros contatos com a turma já, né? Ou com, enfim, colégio, estudantes. Vou compartilhar a tela, Tamar.
para a gente ver junto. Beleza, Dani. Enquanto você compartilha, eu coloquei aqui uma reflexão, né, da gente usar do momento avaliativo para fortalecer, né, as causas sociais, para transformar socialmente e para a gente ampliar, então, os olhares. Eu acho que é por aí. Quando a gente se fez essa pergunta, né, quais são os critérios que eu usaria, eu sempre pensei nisso. É algo que vai tocar para transformar socialmente, para ampliar os horizontes de expectativa dessas crianças e desses jovens. Ô, meninas, o professor Marcelo Salvador, nosso professor de matemática, ele botou lá no chat que ele também está querendo muito aprender como fazer uma avaliação sem o peso de uma avaliação. Mar, você tá aí? Eu não tô vendo mais a tela porque eu tô compartilhando. Estamos visualizando as respostas do Type4. Essa plataforma, gente, o Type4, ela é uma forma de interação, para quem depois quiser também dar uma olhada, que você pode lançar perguntas e aí compartilhar. Eu não sei se ela gera QR Code também, Dani, ou somente um link para que as pessoas possam responder. Então, ela também é muito boa aí para quem está nas aulas remotas, procurando aí formas de interação com o público. Vale a pena depois dar uma olhada também. É bem interessante, ela dá alguns dados diferentes do Google Formulário, né? Então, ela dá dados do tipo se o aluno respondeu, se alguém que está participando respondeu pelo tablet ou pelo celular, pelo computador, até para fazer uma visualização social da condição dos estudantes, é bacana, quanto tempo demorou, dá algumas coisas bem interessantes, assim. Mas vamos lá, que a gente tem algumas respostas. A primeira delas é justamente essa daqui do dia 14, foi um teste que eu fiz com a com a Marcela, que está aqui com a gente. E ela respondeu justamente o aprofundamento na pesquisa, né? E aqui a primeira resposta que nós temos hoje é também por esse lado, o grau da pesquisa, que é algo que eu comentei bastante com a Marcela quando a gente criou a pergunta, essa ideia de pensar qual critério seria usado. Eu acho que é justamente essa curiosidade do estudante de pesquisar algo enquanto é avaliado. Eu acho isso sensacional, assim, brilha meus olhos de pensar em estudantes que estão ali ao longo do momento de avaliação, com um grau de pesquisa, de curiosidade. Eu acho que isso é bem interessante. A segunda resposta que nós temos é a observação. Eu acho que também vai muito para o lado do sensível, não sei, posso estar certa ou errada, mas creio que sim. Esse quesito de conseguir olhar o outro, conseguir se olhar também, essa relação, esse contato, o meio, as questões sociais, acho que tudo isso está ligado à observação, bem interessante. A terceira resposta diz para a gente que eu acho que observá-lo seria uma ótima opção, dialogando com o anterior também. Aí aqui diz coletividade, interesse, imersão, aprendizado, alguns critérios avaliativos. Aqui já pode construir um game essa pessoa, que já tem 4 critérios para avaliar ele. Então é só colocar a mão na massa agora. Márcia, quer comentar alguma coisa que está aqui? Eu estava aqui distraída, prestando atenção, tá, Dani, o que você estava falando, mas lendo aqui os elogios no YouTube, que também é bom, né, gente? A gente também está sendo avaliada por vocês aqui. Tem gente que deve estar achando esse encontro maravilhoso, tem gente que deve estar achando mais ou menos, tem gente que pode não estar gostando. Então, quando a gente tem esse feedback, esse retorno, essa volta, que é algo importante no nosso processo de ensino-aprendizagem, também é algo muito bom. Inclusive, as críticas, né, Dani? Nem sempre o processo avaliativo, como a Dani falou, ele vai trazer o reforço positivo, né, da gente detectar aquilo que já está bom, que o aluno conseguiu atingir, mas ele também é um momento de perceber limitações para a gente, como professor, atuar em cima e seguir trabalhando ao longo do desenvolvimento das demais aulas, né? Ou seja, é algo que vai nos afetar no sentido de parar para pensar no meu papel como professora nisso tudo. Então, podem continuar mandando aí, gente, elogios, sugestões, críticas, perguntas, porque isso faz parte do nosso próprio processo avaliativo aqui do encontro de hoje. Mara, eu vou ler só mais algumas aqui e já volto aí pra gente fechar, né, que já tá quase na hora. Mas como tem bastante resposta, eu acho que é interessante. Vou ir lá para cima, então, ler algumas lá de cima. As mais recentes, vamos lá. Aqui diz, pela capacidade de resolver os problemas, resolução de problemas, né, proposto pelos jogos, e de dar novas soluções práticas para os mesmos. Bacana essa questão de conseguir usar o momento do game, de uma avaliação em formato de game, como um momento de um novo olhar sobre coisas que já estão ali postas. Eu acho que isso é bem interessante.
concentração, criatividade, agilidade, destreza, inteligência, mais alguns critérios, e a última que eu vou ler aqui seria, usaria se o aluno aprendeu através do game, de forma ética e honesta, a não prejudicar o colega, né, imagino eu. Eu acho que é justamente isso, né, Mari, entender que o game, ele não é um espaço de competição, mas de cooperação. A gente tinha citado isso aí ao longo do encontro, mas é apenas uma das potências que é trazer um game para a sala de aula. Mari, eu vou parar de compartilhar aqui. A gente podia ficar lendo mais, mas o tempo é reduzido, né? Só para a gente fechar mesmo, Dani, eu queria trazer um comentário do YouTube, da Débora, que ela falou o seguinte, que às vezes vejo que os professores ficam com medo de serem mandados embora e ficarem desempregados, né? De que forma podem fazer para que as escolas possam aderir a essa flexibilidade. Esse aspecto, Débora, ele também é importante, porque nós sabemos que nós somos observados e a gente tem que responder às demandas da instituição que a gente está. Isso existe em tudo, gente. Dentro da família, a gente tem que responder à forma como aquele grupo faz a gestão da casa. Né? Eu costumo brincar, tem coisas que eu discordo da minha mãe, mas se eu estou na casa dela, eu tenho que rezar na cartilha dela, é a casa dela, não tem jeito. Se a gente está numa instituição, tem aspectos que a gente vai concordar, que a gente vai discordar, e de fato aquilo vai acabar sim mudando a nossa prática. Mas eu acho que o grande objetivo é a gente não deixar que isso fira a nossa forma de ser, a nossa ética. A gente não pode, eu não vou abandonar o que eu acredito socialmente porque eu estou na instituição X ou Y, mas eu preciso, trabalhando também o meu olhar da flexibilidade para entender que as inter-relações, que a vida em sociedade é essa eterna negociação. Então, Débora, acho que quando você traz esse aspecto, tanto para quem vai atuar na rede pública, como na rede privada, é a gente achar esse caminho do equilíbrio entre as nossas crenças, as nossas apostas, as nossas defesas de mundo e compreender que a gente também tem que respeitar, né, ao projeto político-pedagógico, no caso das escolas, que a gente está se inserindo para trabalhar. Certo? É justamente isso, Mar. E para fechar mesmo, né, é justamente pensar nesses momentos avaliativos, produção, na realidade, de qualquer experiência, de oficinas, de materiais pedagógicos, que são importantes para reforçar que nós, professores, somos, sim, pesquisadores dentro desse espaço também, professores pesquisadores, produtores de conhecimento, e que os nossos estudantes, assim como nós, somos autores do nosso material também dentro desse espaço, né? Essa ideia de autoria, seja ela individual ou compartilhada, ela tem que ser usada dentro desse espaço, sabe? É importante que nós sejamos autores de oficinas, da sala de aula, e, enfim, é uma autoria diferente de um artigo acadêmico, por exemplo, mas é um saber que é tão valioso quanto um saber científico. Não está abaixo, não está acima, são saberes diferentes, mas que dialogam entre si. Márcia, você voltou? A internet estava um pouco ruim, a gente já está encerrando aqui. Ainda estou aqui, ó. Apaga de vez em quando o vídeo, volta, mas ainda estou por aqui. Perfeito, perfeito. Mas, Mar, o que eu gostaria de falar, acho que finalizando. Da nossa parte era isso, né, gente? Agradecer a vocês por estarem aqui, depois de um dia aí de estudo, de trabalho, são quase 10 horas da noite, a gente queria agradecer muito pela paciência em nos ouvir, pelos sorrisos que vocês deram aí, as colegas que estão com a câmera aberta, a gente conseguiu ver que em alguns momentos a gente acha, né, acho que não é pretensão nossa, né, Dani? Achar aqui que a gente conseguiu, de alguma forma, provocar e afetar positivamente vocês. Então, a gente deixa aqui os nossos contatos, estou sempre aí ligada nas redes sociais, Marcela Albaine, Marcela com 2 L's, Albaine se escreve A-L-B-A-I-N-E, quem quiser adicionar para a gente trocar ideia, para a gente poder partilhar outros momentos aí de aprendizagem. O e-mail também, marcelalbaine@gmail.com, com os 2 A's do Marcelo e do Albaine. E é isso, gente. Agradecer imensamente pela professora Márcia ter nos feito esse convite. Fomos estudar, fomos planejar, fomos criar juntas. E a gente, volto a dizer, a gente leva um grande presente que vocês nos deram aí com as frases do Paulo Freire, com a imagem dele, que por si só já acalma o nosso coração inquieto, né? O nosso coração aí que está vivendo esse momento muito difícil para todos nós, né? De perdas materiais, de vidas.
Então, muito obrigada e parabéns à universidade, parabéns a todos vocês pela organização, pelo planejamento do encontro de hoje, da Semana Paulo Freire. Antes da Marcia falar, e da Eliane, eu só queria agradecer também, gente, agradecer pelas colaborações no chat. Esperamos de verdade, de coração, que alguma coisa tenha tocado aí, seja a cabeça, seja o coração, que isso vá para frente, que isso vire projetos que vocês levem para os seus estágios, para a sua vida, enfim, que isso vá para a educação básica de alguma forma e que se torne um dominó mesmo, que vá atingindo outras pessoas, assim. Obrigada pelo carinho da Márcia, pelo convite, né, pela faculdade, a Eliane aqui, pelos estudantes, principalmente pela abertura linda que a gente teve, que foi possível de participar. Muito obrigada, Daniela, muito obrigada, Marcela. Nossa, que noite maravilhosa, vocês afetaram muito a gente, tá? A reflexão da avaliação, que aí é contínua, né? A gente não para de refletir sobre, mas vocês trouxeram ideias novas, né? Contradições daquilo que a gente pensa, e aí realmente vocês afetaram. Muito obrigado pelo afeto, pela afetação também, muito obrigada. E aí eu só tenho que agradecer a turma 552 e só tenho que agradecer a nossa professora Márcia por esse momento incrível que foi essa noite de avaliação, tá bom? Muito obrigada por todos. Meninas, mais uma vez eu quero agradecer vocês. A gente começou com a Daniele falando, né, sobre essa situação que a gente está vivendo, o ensino remoto, todos esses processos pelos quais nós tivemos que nos adaptar, mas, de certa forma, o ensino remoto, a gente está no remoto, nos possibilitou esse encontro aqui, porque a Dani não mora no Rio de Janeiro, a Dani mora em Curitiba, então ela está falando conosco direto de Curitiba. Marcela também morava lá, mas agora voltou a morar aqui no Rio. Então, é sempre muito bom a gente fazer também essa reflexão, né, sobre todas as possibilidades que as situações nos proporcionam. Se nós estivéssemos no presencial sem nem ter passado pelo remoto, provavelmente a gente nem pensaria em fazer o evento ou esse encontro no Meet, transmitido, enfim. Mas com todas as possibilidades que o remoto nos possibilitou, eu ainda sinto muita falta desse nosso olho no olho, desse nosso contato. Como a Daniele falou, a gente gosta muito de comemorar, a gente gosta muito de fazer nossas festas, então hoje seria um dia de festas, né? Não deixa de ser, com certeza, mas uma festa diferente, todo mundo ali juntinho, abraçado, enfim. Então, mais uma vez, Daniela, Marcela, foi muito boa a fala de vocês, nos colocou, assim, muitas questões, né, para a gente refletir, para a gente pensar sobre isso que é uma parte inerente do trabalho do professor, do educador, que é a avaliação. Fiquei pensando aqui em inúmeras coisas. Meninas, muito obrigada, tá bom? Um beijo. Que a gente não se esqueça, Márcia, eu coloquei aqui no chat, que a gente pode muito por meio da nossa profissão. Profissão professor, profissão professora, a gente pode muito. Aliás, é só por meio da educação que a gente transforma e que a gente se transforma. Sim, boa noite. Com certeza. Uma ótima semana para todas vocês, força, fôlego e vamos em frente. E um beijo também para minha queridíssima Daniela, minha grande parceira de trabalho aí, estamos juntas produzindo conhecimento. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Até amanhã às 10 horas temos outra live, não percam, hein? A professora mediadora, Débora. Um grande beijo, muito obrigada, Marcela e Daniela. Muito obrigada. Parabéns, Márcia. Tchau, alunos da 552. Até amanhã. Tchau, professora. Até amanhã.